aula começou a ser gravada agora. Conteúdo que vai ser passado aqui para vocês é o de redes neurais artificiais, RNAs. Deixa eu ver se eu consigo exibir aqui. Tela inteira. Beleza. Vocês conseguem enxergar, né? Não conseguem? Sim. Mas ainda não ficou bom ainda. Deixa eu ver como que eu consigo. Agora sim. Beleza. Então, sobre redes neurais artificiais, primeiramente eu vou falar sobre, vou dar uma ligeira introdução, eu vou falar sobre o MCP, logo em seguida o Perceptron, e o MLP nós vamos aprender na próxima disciplina, que é inteligência computacional, tá certo? Mais. Beleza. Depois eu vou mostrar para vocês que o Perceptron, que é o que a gente vai aprender nessa disciplina, ele funciona como um classificador de dados ou um aproximador de funções. A gente vai ver que é praticamente a mesma coisa. Falar que eu estou criando um classificador com o Perceptron ou um aproximador de funções, a gente vai ver a mesma coisa. Nós vamos ver o modelo do Perceptron e algumas funções de ativações utilizadas no Perceptron. Nós vamos ver o treinamento do Perceptron, o algoritmo, e a aproximação desse Perceptron aproximando de uma equação de reta. Vamos ver isso também. Então, na introdução, ainda na introdução, nós temos aí dois cientistas. O primeiro aí é psiquiatra e neuroanatomista, e o segundo é matemático, esse Walter Pitts. O primeiro é Warren McCulloch. Eles foram os primeiros ou os precursores a modelar um neurônio artificial. Como que foi a modelagem dele? A modelagem do MCP foi da seguinte forma. Eles perceberam que um neurônio tinha os dendritos, um núcleo, ou uma soma ponderada dos sinais recebidos pela sinapse, e tinha um axiônio que transmitia o resultado desse processamento para os demais neurônios. Então, eles fizeram algo parecido. Eles fizeram o seguinte, olha, então eu vou receber sinais, eu tenho o meu núcleo, que é uma soma ponderada, para cada um dos meus dendritos, ou do meu sinal sináptico, eu vou colocar um peso, ponderando aquela entrada, faço essa soma ponderada, e eu posso colocar ainda numa função chamada função de ativação, que transforma o resultado dessa soma em um outro valor. Isso a gente vai ver mais para frente. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma observação? Estou indo rápido demais. Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, beleza. Logo em seguida, isso foi em 1943. Em 1949, esse Donald Hebb, ele é psicólogo, ele mostrou como a plasticidade da aprendizagem das redes neurais é conseguida. Propôs uma teoria para explicar o aprendizado em neurônios biológicos baseado no reforço das ligações sinápticas. A gente vai ver que o aprendizado é por reforço dos neurônios. Ele erra, daí a pouco ele erra menos, então, de forma reforçada, a gente vai reforçando, olha, tá errando ainda, tá errando, e o neurônio vai aprendendo. Mais tarde,
o que ele propôs foi interpretado do ponto de vista matemático. Em 1958, esse Frank Rosenblatt, ele propôs um algoritmo de treinamento para um conjunto de neurônios, um conjunto de MCPs. Então, ele apresentou um novo modelo de neurônio artificial, ele apresentou uma rede neural, neste caso, o perceptron, e ele acrescentou sinapses ajustáveis. Então, ele colocou um algoritmo de treinamento que ele ia ajustando as sinapses de cada um dos neurônios dos MCPs. Tá certo? Então, continua ainda tendo as entradas, os pesos associados a cada uma das entradas, uma soma ponderada. Este U aqui é o resultado dessa soma ponderada. E coloco numa função de ativação e obtenho uma saída O obtida. Beleza? Por enquanto, bem abstrato ainda. Em 1969, esses dois cientistas, Minsky e Papert, eles demonstraram que o perceptron simples resolvia somente problemas linearmente separáveis. Isso aqui é importante você saber. O que é um problema linearmente separável e um não linearmente separável. Tá certo? Então tá jóia. Na década de 70, por esses dois cientistas, Minsky e Papert, falar assim, olha, o perceptron só resolve só problemas simples. Só problemas linearmente separáveis. E problemas práticos, eles são não linearmente separáveis. Problemas interessantes são não linearmente separáveis. Por causa disso, por eles terem provado que o perceptron simples não resolvia problemas práticos, de forma geral, ou problemas mais complexos, na década de 70, essa abordagem conexionista ficou adormecida. Diminuiu, assim, drasticamente a quantidade de publicações na área de redes neurais. Tá certo? O que significa um problema linearmente separável? Acho que eu vou ter que sair fora daqui. Estou tentando sair fora disso aqui. Estou conseguindo fechar isso aqui, não? Sair do modo tela inteira. Beleza. Beleza. Vocês estão enxergando na minha tela, não estão? Sim. Sim. Beleza. Vamos supor que eu tenho uma base de dados bem grandinha. E a minha base de dados, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho a altura, essa coluna aqui é a altura, ou estatura, altura. E essa coluna aqui é a coluna peso. Beleza. Aí eu pego uma pessoa especialista e essa primeira linha aqui é a altura e peso de uma pessoa e o especialista carimba aqui, olha, ele é acima do peso. Essa outra linha é referente à altura e peso de outra pessoa. Aí um especialista vem e carimba, acima do peso. Acima do peso. Esse aqui está abaixo do peso. Abaixo do peso. Abaixo do peso. Tá certo? Vamos supor que eu ploto no gráfico os dados de pessoa por pessoa. Eu consigo plotar num gráfico, num plano cartesiano, em duas dimensões, porque eu tenho só dois valores para cada pessoa, altura e peso. Vou colocar o A aqui de altura e o P aqui de peso. Tá certo? O xizinho vai simbolizar os acima do peso, com a saída 1. E as bolinhas vai ser abaixo do peso, com saída 0. Então, se eu plotar
estes 3 aqui e estes 3 aqui, vocês podem perceber que é um problema linearmente separável, que com uma única reta eu consigo separar as duas informações. Tá certo? Isso aqui é um problema linearmente separável. Alguma dúvida, gente? Não? Não. Tem que Então ser tá uma bom. reta. Para alguma curvatura nessa reta, já não é demais, né? Eu não estou ouvindo muito bem a sua voz. Repete, por favor. Oi. Falho. Oi, agora, ouvi. Melhorou? Melhorou. Se essa reta deixar de ser uma reta e tiver alguma curvatura, já não é linearmente separável mais, né? Não, não é linearmente separável mais. Entendi. Tá certo? Se eu fizer isso aqui, vamos supor que eu vou plotar, agora vamos supor que isso aqui é um problema não linearmente separável. Como poderia ficar uma plotagem? Não consigo separar por uma reta essas informações. Tá certo? Conseguiria, talvez, por algo parecido com isso. Então, isso aqui é não linearmente separável. Então, se eu voltar aqui no nosso slide, a gente pode perceber que Minsky e Papert, ele demonstrou que o perceptron simples, esse que a gente vai aprender, mas por que a gente precisa de aprender ele? Para aprender o próximo que é mais difícil, o MLP, Multilayer Perceptron. Então, ele demonstrou que esse perceptron simples, esse que a gente vai aprender, ele resolvia só problemas linearmente separáveis. E a década de 70, a abordagem conexionista ficou adormecida. Então, tem um exemplo aqui de um problema linearmente separável e um problema não linearmente separável. Beleza? Para ficar mais tranquilo. Então, vamos lá. Nos problemas triviais. Problema linearmente separável e não linearmente separável. A gente pode verificar que tem uma porta E lógica aqui, que é 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 é 0, 1 e 1, 1. Eu consigo, com uma única reta, se eu plotar aqui cada uma dessas linhas com seus valores x1 e x2, vai ficar como? Esse aqui vai ser plotado na posição 0 e 0. Este vai ficar plotado na posição 0, 1. Posição 1 e 0. E este aqui na posição 1 e 1. Com a reta eu consigo separar. Linearmente separado. O ou lógico, ele fica plotado desta forma. Com a reta eu consigo separar linearmente separado. Agora, o Shor, ele é um problema clássico não linearmente separável e trivial de ser resolvido. Então, como que funciona? 0 e 0 é 0, 0 e 1, 1, 1 e 0, 1, 1 e 1, 0. Então, esse tipo de problema aqui, o perceptron simples ele não consegue aproximar da função geradora dos dados, ou seja, daquela função que a entrada é 0 e 0 e sai 0, a entrada é 0 e 1 e sai 1, e assim por diante. Existe uma função que mapeia este domínio com esse contradomínio. E o perceptron simples não consegue fazer esse mapeamento, só com os dados. Tá certo? Não consegue aproximar dessa função geradora dos dados. Alguma pergunta, gente? Posso passar para frente? O Douglas, Pode falar. tem como saber se ele é linearmente separável ou não, sem ser por gráficos? Não, É só desse modo, né? eu nunca vi. Eu nunca vi. Tá, beleza. Só desse modo mesmo que eu reconheço. Eu posso te falar o seguinte, que a maioria dos nossos problemas, eles são não linearmente separáveis. Então, o perceptron simples não é uma boa técnica de redes neurais para solucionar os problemas práticos que a gente tem. Tá certo? Mas mesmo ele não sendo uma boa técnica, a gente vai ver que em alguns casos ele resolve até bem. Eu vou passar umas bases de dados para vocês e vocês vão tentar resolvê-la com
com o perceptron simples, e vocês vão perceber que em algumas bases, mesmo bases complexas, para o ser humano entender aquilo ali, ele resolve até bem, razoavelmente bem. Certo? Então vamos... Mais algum ponto assim que vocês gostariam de falar? Não? Beleza. O Multilayer Perceptron foi feito por 3 cientistas. R, H e W são as iniciais de seus nomes. Eles estão aqui. Ele publicou em 1986. Eles descreveram um algoritmo de treinamento para redes neurais, o backpropagation. Esse algoritmo conseguiu, com sucesso, realizar o treinamento de uma multilayer perceptron. Neste ponto, as redes neurais artificiais passaram a resolver problemas não linearmente separáveis. Isso em 86. Tranquilo, gente? Beleza. Tranquilo. Aí eu vou falar o seguinte. Um perceptron, ou uma rede neural, eu posso chamar ele de classificador universal de dados, ou eu posso chamar ele de aproximador universal de funções. Qualquer um desses 2 termos que eu falar que uma rede neural tenta ser, está certo. Ou um classificador universal de dados, ou um aproximador universal de funções. Tranquilo, gente? O perceptron só aproxima de funções lineares. Vamos lá. É possível dizer que uma rede neural artificial tenta resolver ou modelar um problema de classificação, onde os dados de entrada 00, 01, 1 e 0, 1 e 1 são classificados como sendo 0 ou 1. A gente vai ver isso aqui como funciona na prática. Também é possível dizer que uma rede neural tenta resolver um problema de aproximação de função. Função tal que descreve o comportamento da porta lógica E. Tá certo? Então, eu entregando somente os dados para a rede neural e falando qual é a saída desejada, ele consegue modelar a função geradora dos dados, sem conhecer a função previamente. Tá certo? Vou passar para o próximo. Vocês me interrompem se eu estiver indo rápido, ou tiver alguma dúvida ou alguma colocação. Perceptron e sua aproximação de funções. Então, tá bom. Eu coloquei aqui que uma função é utilizada para mapear pontos de um conjunto de valores em pontos de outro conjunto de valores. E pode ser escrita em sua forma simples como f de x igual a y, ou uma função que mapeia um Rn em Rk. É possível isso, não é, gente? A porta lógica, por exemplo, o n vale 2 e o k vale 1. São 2 entradas e uma saída. Tá certo? Então, a dimensão de entrada aqui vale 2, e a dimensão de saída vale 1. Utilizando a letra y para representar a saída de uma porta lógica e decompondo o x para representar as entradas, temos. Então, vocês concordam que a porta lógica E é uma função que recebe 2 valores, x1 e x2, x1 e x2, e tem uma saída y. Tá certo, gente? Sim, sim. Tranquilo? Então tá jóia. Nós também podemos ter uma função do tipo que recebe 3 valores, ou seja, o valor de n vale 3, da dimensão de entrada, e a dimensão de saída, o valor k, vale 2. Aí eu vou dar um exemplo aqui da movimentação de um robô. Beleza. Vamos supor que eu tenho um robô parecido com esse, sensor de aproximação
na diagonal, no centro de forma para frente e na diagonal direita. Duas rodas, uma roda do lado esquerdo, outra do lado direito. Se eu fosse montar uma regra de movimentação do robô, eu teria que ter, no meu domínio, 3 valores. E no meu contradomínio, 8 valores. Então, eu vou ter 0, 0, 0. O meu contradomínio, 2 valores também, que é uma da roda direita e outra da roda esquerda. 0, 0 e 0, ou seja, o sensor da esquerda não captou nenhum obstáculo, nem o do central, nem o da direita. Então, opa. Desculpa. Roda da esquerda para frente, roda da direita para frente. Captei um obstáculo na diagonal direita aqui. O que acontece? Roda da esquerda para trás, roda da frente para frente. Não é isso, gente? Vou colocar a mesma coisa. Então, eu estou desenhando como que ficaria a movimentação do meu robô. Pode não fazer sentido algumas movimentações, mas a ideia é essa. Então, eu tenho aqui, na minha entrada, x1, x2, x3. A minha saída tem y1 e y2. Tá certo? Voltando aqui para o nosso slide. Então, se a gente estiver falando de aproximação de funções, eu posso ter uma função desse tipo, que é o caso da porta E, lógico, e uma função desse tipo, que é o caso da movimentação do robô. Só para a gente entender um pouco melhor, eu dei o exemplo do robô lá. Tá certo? Mais o quê? Beleza. Eu falei que o Perceptron simples ele resolve apenas problemas linearmente separáveis. Então, ele realiza uma aproximação de uma função de reta descrita abaixo. Vocês concordam que essa aqui é uma equação da reta? Sim. Beleza. Só que eu falei o seguinte, que depois eu exploro um pouco mais. O termo A serve para fornecer a inclinação da reta sobre o plano. O termo B serve para mover a reta sobre o eixo X. Na verdade, ele move a reta sobre o eixo Y. Movimenta para cima e para baixo. Está errado. Caso contrário, a reta sempre passaria pela origem. Se eu eliminar o termo B, a reta sempre passa pela origem. Vocês concordam comigo? Uhum. Beleza. Depois a gente junta isso tudo, viu, gente? Isso aqui tudo depois vai ser bem costuradinho. Em redes neurais artificiais, o termo B é chamado de bias. Serve para dar liberdade à rede para uma melhor adaptação. Vocês concordam que o termo B dá uma liberdade à equação de reta para a gente deslocar a reta para cima ou para baixo sem depender de x. Então, esse termo B vai aparecer nas redes neurais artificiais também. E ele é chamado de bias lá, na literatura. Passando para a próxima. Então, descrição do modelo. A gente tem o x1, x2, xn de entrada. O x0 e w0, ele é o nosso bias. A gente vai ver isso depois. W1, W2 até Wn, que seriam os nossos pesos. X0 e W0 representam o bias ou termo B da equação de reta. Esse símbolo aqui é o somatório, representa o núcleo do neurônio ou a soma. A função de ativação representa o axiônio do neurônio.
E a gente vai ver mais para frente para que ela serve. Então, aqui a gente tem, olha, as nossas entradas x1, x2, x3 até xn é o nosso x da equação de reta. Os nossos pesos, W1, W2 até Wn, é o termo A da equação de reta. É aquele que multiplica pelo x em entrada. O nosso W0 é o nosso bias. Ele não depende de nenhuma entrada de dados. Ele não depende do x que está entrando na função. Esse aqui é o nosso somatório. Então, ele soma o x vezes a mais b. E tem a nossa função de ativação, que a gente vai ver mais para frente para que serve. Tá certo, gente? Então, tá bom. Até aqui tranquilo, gente? Sim. Beleza. Eu vou desmembrar essa equação de reta em f. Esse x aqui vai ser uma entrada n-dimensional. Então, x1, x2, x3 até xn. Ele é igual ao W0 vezes x0, que é o termo B da equação. W1 vezes x1. W2 vezes x2. Wn vezes xn. Eu chamei isso aqui de U, que é o somatório, a saída do somatório. Então, eu coloquei aqui U é igual ao somatório do I variando de 0 até N, de WI vezes XI. Tranquilo, gente? Sim. Esse somatório aqui está muito presente nas redes neurais, de forma geral, e ele vem exatamente dessa equação de reta. Tá certo? É uma soma ponderada das entradas mais o nosso bias, o termo B da equação. Beleza. Essa função de ativação aqui, para que ela serve? Ela serve para fazer com que o somatório, a saída do somatório aqui, esse U aqui, ele fique no intervalo desejado. O que significa isso? Se a minha saída desejada do meu problema for todos os valores reais, essa função de ativação é a função linear. Função linear aplicada a U é o próprio U. Então, se eu colocar uma função linear aqui, o U de saída do somatório é o próprio O saída obtida aqui do nosso neurônio. Por que eu utilizaria essa função linear? Se eu for lá no contradomínio do meu problema, se eu vier aqui no meu contradomínio do problema e verificar que os valores aqui são valores todos reais, de menos infinito a mais infinito, eu utilizo a função linear como função de ativação do meu neurônio. Tá certo? Agora, se eu tenho que o meu problema, a saída dele está entre 0 e 1, eu já utilizo outra função de ativação. Existe uma função de ativação chamada sigmoidal. É esta função aqui. 1 sobre 1 mais número exponencial de menos beta vezes U. Então, o Uzinho que estava aqui vem parar aqui. Tá certo? Esse beta aqui nada mais faz do que controlar o quão íngreme é essa curvatura, ou essa subida. Tá certo? Valores maiores torna a coisa mais íngreme, valores menores torna menos íngreme. A função sigmoidal. Tranquilo, gente? Eu utilizo essa função sigmoidal toda vez que eu tenho um contradomínio entre 0 e 1. Função sigmoidal, ele toca no ponto 0,
toca no eixo X aqui, na posição 0 em Y, no infinito negativo, e toca em 1 aqui no infinito positivo. Tranquilo? Se o meu contradomínio estiver entre -1 e 1, eu uso a tangente hiperbólica. Tem valores entre -1 e 1. Beleza? Algum problema em a gente enxergar esse neurônio aqui artificial como uma equação de reta? Acho que não, né? Tá tranquilo, não tá, gente? Não, tá tranquilo. Então tá bom. Como que funciona o algoritmo do treinamento do perceptron? Ou do neurônio? Eu inicializo todos os pesos com valores pequenos e randômicos. O que significa pequenos e randômicos? Entre -0,1 e mais 0,1. Tá de bom tamanho. A literatura não fala o que significa esse pequeno. Eu que adotei entre -0,1 e mais 0,1. Tá joia? A literatura só fala valores pequenos e randômicos. Então, valores entre -0,1 e mais 0,1 é o que a gente vai adotar aqui. Tá certo? Aí, se eu colocar valor 0 para todos os pesos, alguns problemas funcionam, outros não. Tá certo? Aí, depois que a gente inicializou os pesos, tem aqui, enquanto não encontrar uma condição de parada, faça. A condição de parada é um pouco parecida com aquela lá do algoritmo genético, que a gente colocava lá uma quantidade de gerações para rodar. Aqui a gente coloca uma quantidade de épocas para rodar, épocas de treino. Então, na literatura, para redes neurais artificiais, a gente usa o termo época. E o que significa uma época de treino? Eu tenho essa base de dados aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros. Quando eu treino o primeiro registro, o segundo, até o sexto, quando eu termino de treinar o sexto registro, eu terminei uma época de treino. Aí eu volto cá em cima e começo tudo de novo, a treinar o primeiro registro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Terminei de treinar o sexto registro de novo, ou a sexta informação, né, ou a sexta amostra, eu passo para a terceira época de treino e vou treinando todas as amostras. Cada vez que eu treino todas as amostras é uma época de treino. Então, enquanto não encontrar uma condição de parada, a gente vai colocar aqui a condição de parada nossa, por exemplo, 1000 épocas de treino. Tá certo? Então tá bom. Para cada par XY, que par XY é esse? O X é nosso domínio, os valores de entrada. Então, eu tenho um par aqui, X, que é o X1, X2, Y. Esse par X, Y é uma amostra. Então, eu estou falando aqui, para cada par XY, para cada amostra da minha massa de treino, eu faço. Então, aqui eu vou ter um enquanto época de treino. Em cada época de treino, eu vou ter um for para percorrer todas as amostras. Tá joia? Peguei uma determinada amostra. Eu executo o vetor X da minha amostra na rede neural e encontro uma saída OK. K é a dimensão da saída. Tá certo? Melhor desenhar isso aqui. Como que funcionaria o nosso treino? Deixa eu ver se eu pego o exemplo desse robô aqui. Eu vou pegar o exemplo desse robô aqui.
Geralmente eu uso o x0 e o w0 como o nosso bias. Eu vou fazer diferente nessa disciplina. Porque a anotação dos livros sempre vem x0 e y0 como bias. Só que, para nossa facilidade, eu vou colocar o x, aqui vai ser o x0, esse aqui vai ser o x1 e esse aqui vai ser o x2. Vou mudar um pouquinho aqui, tá certo? Então, a minha rede neural, para resolver esse tipo de problema, eu tenho o x0 vezes o w0, o x1 vezes w1, o x2 vezes w2, e esse aqui é o meu bias, x3 vezes w3. Eu tenho o meu somatório e eu tenho o meu U, beleza? A primeira coisa que é feita aqui no algoritmo é não percorrer ainda nenhum... Enquanto não encontrar a condição de parada, que é a quantidade de épocas de treino. Dentro desse enquanto, eu faço um for para percorrer todas as amostras, que é o par x e y. Então, eu vou pegar uma determinada amostra aqui. Posso adiantar para vocês que eu preciso de 2 neurônios. Um neurônio para comandar a roda da esquerda e um outro neurônio para comandar a roda da direita. Então, o perceptron simples, neste caso aqui, possui 2 neurônios. O mesmo x0 vai entrar nele, o mesmo x1, o mesmo x2 e x3. E eu vou ter uma função sigmoidal aqui. Tá certo? Então, eu tenho 2 neurônios. Como que eu executo esta entrada no meu neurônio? Se a gente for pegar aqui, a execução ela ocorre da seguinte forma. U é igual ao somatório de I valendo 0 até I valendo 3, de X I vezes WI. Tá certo? Só que tem um detalhe aqui. Eu tenho 2 neurônios. Eu tenho 2 equações de reta. Então, eu preciso colocar aqui. Eu tenho um peso W0 para esse neurônio, um peso W1 para esse, um peso W0 para o segundo neurônio, um peso W1 para o segundo neurônio e assim por diante. Quando eu tenho assim, mais do que um neurônio, eu tenho uma matriz de pesos. Essa aqui é a minha matriz de pesos. Eu vou chamar ela de W. Quando eu ponho uma barra, é vetor. Quando eu ponho 2 barras, é matriz. Tá certo? Essa primeira coluna aqui, eu vou indexar ela pela letra J. J0. É esse neurônio aqui, neurônio 0. Essa segunda coluna aqui são os pesos do meu segundo neurônio, J1. Tá certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. Essa linha aqui é referente ao x0. Essa segunda linha é referente ao x1. Vocês podem me interromper, viu, gente?
essa terceira linha ao x2 e essa última linha ao x3. O valor que está nesta posição aqui é o valor do peso que liga x0 ao neurônio 0. Esse peso aqui. Tá certo? O valor que está aqui dentro é o peso sináptico que liga o x1 ao neurônio de número 0. É isso aí. É o W10. E assim por diante. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui a nomenclatura. Eu vou chamar esse W aqui. Ele é o barra 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0. São exatamente esses aqui. Alguma pergunta, gente? Por enquanto não, Douglas. Não? Então tá bom. E essa outra coluna aqui são os pesos sinápticos que ligam o mesmo x0, só que agora ao neurônio 1. Peso sináptico que liga o mesmo x1, só que agora ao neurônio 1, e assim por diante. Então, eu tenho uma matriz de pesos. Se a gente for trazer isso para essa realidade dessa equação, eu vou colocar o J aqui. Cada neurônio tem o seu U. Então, quando eu estou querendo calcular este U aqui, é o U0. Então, o meu J está valendo 0. E o meu J vai ficar aqui. E esse aqui é um barra. Tá certo? Essa aqui é a equação de reta dos dois neurônios. Ora eu calculo a saída de um neurônio, ora eu calculo a saída do outro neurônio. Vai depender do índice J. Tá certo, gente? Então, isso aqui é o executar. Execute o valor X na rede neural, encontrando a saída OK. O que significa esse OK? Quando eu pego a minha saída U e aplico a minha função de ativação, eu tenho a saída obtida, 1. Quando eu pego esse U aqui, 1, e aplico a minha função de ativação, eu tenho a minha saída obtida, 0. Tá certo? Então, eu posso falar aqui o meu... Esse K aí, que é a dimensão, eu vou chamar de J. O meu OJ, só para bater com esse J aqui do U, é igual a função de ativação aplicada ao meu UJ. Tá certo? Está um pouco abstrato ainda. Eu vou pegar um exemplo prático ainda daqui a pouco, como que esses cálculos são feitos. Agora são 3h55, tem um pouquinho de tempo ainda. Depois que eu executo, eu preciso calcular um delta para ajustar os pesos sinápticos. E este aqui é a forma como eu ajusto esses pesos sinápticos. Como que funciona isso? Eu tenho que ajustar. Depois que eu coloquei os valores de entrada dessa amostra, 0, 0, 0. Então, ficou aqui esse x0 valendo 0, esse x1 valendo 0, x2 valendo 0 e x3 valendo 1. x3 é o bis, vale 1. Aqui vale 0, 0, 0 e aqui vale 1. E eu faço essa soma ponderada, calculo U e calculo a saída obtida. Eu tenho uma saída desejada. Pela diferença da saída obtida com a saída desejada, eu tenho um erro. E este erro, eu calculo um delta que eu ajusto esses pesos aqui.
Tá certo? Então, como que eu faço para calcular o delta? A gente tem um delta por peso. Então, a gente vai ter uma matriz chamada delta W. Eu vou ter um delta por peso, então a minha matriz de delta W vai ser da mesma dimensão dessa matriz aqui de pesos. Vou ter 4 linhas, 2 colunas. Tá certo? Como que eu calculo? Mediante a saída obtida da minha rede. E eu tenho uma saída desejada, que é 1 e 1. Como que eu calculo esses deltas? É isso que está explicando o slide. Olha, eu calculo um delta W e K. A gente vai usar o J no lugar do K. Delta W e J, ele é igual a um Ni, que é um coeficiente de aprendizado. Geralmente esse Ni, a gente busca ele, mas no início a gente vai usar 0,1 ou 0,3. Vezes o erro. Que erro que é esse? Saída desejada Y. Nota que a gente tem um Y0 aqui e um Y1. Então, YJ, que é a saída desejada, menos a saída obtida, J, vezes XI. Esse é o delta. Então, eu vou ter um delta por peso. Eu calculo um delta para esse, um delta para esse, um delta aqui, e assim por diante. Beleza. Como que eu atualizo esses pesos? Eu venho aqui e faço peso IJ é igual ao peso IJ mais delta W IJ. Eu atualizo os pesos. Quando eu termino de fazer isso, eu volto e faço para a próxima amostra. Executo a próxima amostra, calculo a saída obtida, calculo os deltas e recalculo os pesos. Passo para a próxima amostra nesse for aqui. E vou fazendo isso. Quando eu passo por todas as amostras, eu terminei de realizar um desse enquanto aqui, uma época de treino. Tá certo? Esse é o nosso algoritmo da rede neural do Perceptron simples. Alguma pergunta, gente? Não? Não. Tranquilo? Então tá bom. Olha, vamos recapitular então. Nossa rede neural é um aproximador de funções ou um classificador de dados. O que a nossa rede neural vai propor? Vai propor em classificar esses dados como sendo 1 para essa saída, como sendo 1 ou 0 para essa saída e 1 ou 0 para esta outra saída. É um classificador de dados que pega um domínio no R3 e um contradomínio no R2. Aqui, na verdade, não está nos números reais, não. Está num binário em 2 dimensões. Beleza? Mas a ideia é pegar num Rn até um Rk. Beleza. Na hora que a gente for desenvolver a rede, nós percebemos que precisa de 2 neurônios. Neurônio 0, neurônio 1. Por que precisa de 2 neurônios? Porque a nossa saída aqui está em 2 dimensões. Então, para cada saída desejada aqui, eu preciso de um neurônio para aproximar daquele valor.
Tá certo? Vou fazer, depois que eu descrevi minha rede neural, eu vou fazer o treinamento dela. Para fazer o treinamento dela, eu preciso definir uma matriz de pesos, onde cada coluna é os pesos de um neurônio diferente. Então, essa coluna aqui são os pesos deste neurônio. Esta coluna aqui são os pesos deste neurônio, desse segundo neurônio. Para fazer o treino, eu faço um enquanto, que é a quantidade de épocas de treino. Cada época eu treino todas as amostras. Como em cada época eu treino em todas as amostras, eu preciso de um for aqui dentro, percorrendo todas as amostras. Cada amostra... Opa, desculpa. Cada amostra é uma linha dessa, da minha base de dados que eu estou tentando classificar. Hoje era um classificador. Então tá jóia, vamos voltar lá. Vou fechar aqui. Então, para cada uma das amostras, eu executo a amostra, a parte X da amostra, na rede neural e encontro uma saída obtida. Como que eu faço isso? Através dessa função aqui e desta, eu encontro a saída obtida. Tá certo? Encontrei a saída obtida, depois que eu encontro a saída obtida, eu tenho que comparar o valor da minha saída obtida com o valor da minha saída desejada. Tá certo? Como que eu faço isso? Através do minha saída desejada menos saída obtida. Isso aqui tudo vezes um coeficiente de aprendizado Ni, que eu chamei ali no slide, vezes o meu XI, né? Não, é I. Vamos corrigir isso aqui. Opa, escolhi errado aqui. Beleza. Calculei os meus deltas, um delta para cada um dos pesos. Eu ajusto os pesos. Aí eu passo para a minha segunda amostra, faço a mesma coisa, terceira amostra, quinta amostra, oitava amostra. Terminei todas as amostras, conforme é o nosso for aqui interno, eu passo para minha segunda época de treino. Dúvida, gente? Algum detalhe que vocês gostariam de perguntar? Eu vou voltar a isso usando um exemplo prático. Tá certo? Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Eu acho que, por enquanto, não. Acho que depois do exemplo prático vai ficar 100%, mas está dando para pegar. Perfeito. Vamos verificar se o slide aqui apresenta algum exemplo prático. Não, não apresenta, não. Eu tenho um outro slide. Eu estou convertendo o slide para LaTeX. Deve estar nesse slide aqui. Pronto. Exemplo prático. Eu vou aproximar a minha rede neural desta equação, sem saber a equação, conhecendo somente os dados. Vocês estão enxergando a minha tela, não estão? Sim. Então, tá bom. Então, eu tenho esta equação. Eu não conheço esta equação, eu só conheço só os dados. Esta equação, eu tenho o meu x1 de entrada, vezes o W1, que é esse 2 aqui, é o termo A, mais o meu bias, que eu não sei qual que é o valor dele. Tá bom. Então, eu tenho o f de x1, que é igual a
W1 vezes X1 mais o meu termo B. O meu termo B, eu coloquei ele como W0 sendo X0. Então, esse somatório se torna aquele U lá que a gente já conhece. Beleza. A função de ativação que eu coloquei aqui, como a saída compreende-se em todos os valores reais, eu utilizei aquela função linear. Aqui está o desenho dela. Eu quero aproximar dessa equação que eu não conheço, mas eu conheço os dados dela. Quando a entrada é 0, a saída é menos 1. Quando a entrada é 1, a saída é 1. 2, a saída é 3. 3, a saída é 5 e assim por diante. Eu tenho um delta por peso. Delta 0, delta W0 e delta W1. O vetor de pesos... Aqui eu vou ter um vetor de pesos e um vetor de deltas. Tá certo? Em vez de ser uma matriz. Porque eu tenho só um neurônio, uma única saída. Inicialização dos pesos, ela é aleatória e com valores pequenos. O coeficiente de aprendizado, a gente tinha utilizado naquele exemplo lá 0,1. A gente vai verificar qual foi o efeito dele mais na frente. Então, eu tenho essa fórmula aqui do somatório, essa aqui de calcular os deltas, esta aqui de ajustar os pesos e assim por diante. Defino o W0 e o W1 como sendo zero, fixo. Não coloquei valores aleatórios pequenos, coloquei zero fixo. Tá certo? Para este caso aqui vai funcionar. Se eu pegar... Deixa eu ver como que eu faço o desenho aqui. O W0 funciona como termo A, como o meu bias. E o W1 como o meu termo A, que eu quero achar. Então, se eu quiser executar esta amostra na minha rede neural, eu faço 0 vezes 0 mais 1 vezes 0, que é um bias. Eu vou encontrar o meu U valendo 0. Quando eu pego o meu U e coloco naquela função linear, que é a função de ativação linear, o meu O se torna igualzinho o U. Aqui. Vou calcular o delta W0. Eu acho que aqui é melhor fazer um desenho aqui. Vou parar a apresentação. Vou pegar isso aqui e vou fazer um desenho. Para ficar melhor. Vai ficar mais legível. Espera só um pouquinho, viu, gente? Só vou olhar uma situaçãozinha aqui e eu já volto. Deixa eu... Beleza, estou de volta aqui. Vamos lá. Eu vou fazer a execução. Minha rede neural é um único neurônio, em que eu somo o meu X1 de entrada ao meu W1, e eu tenho o meu X0, faz parte do bis, ele vale 1 fixo, e eu tenho o meu W0. Eu tenho o meu U, que é o resultado do somatório. Eu coloco isso numa função de ativação, no nosso caso aqui a linear.
e eu obtenho o meu O obtido. Beleza. Como que eu calculo o meu U, então? O meu U, ele é igual a x1, eu estou na primeira amostra, 0, vezes o W1 vale 0, mais o meu x0 vale 1, vezes o W0 que vale 0. O meu O vai valer 0. Quando eu coloco o meu U na função linear, é o próprio O. Beleza, então o U vale 0, o O vale 0. Como que eu calculo o delta W0? Delta W0 é igual a Ni, que é o coeficiente de aprendizado. Não lembro qual que foi usado aqui. Eu acho que foi usado 0,3. Vezes a minha saída desejada, que é menos 1, menos a minha saída obtida, que vale 0, vezes o meu xi, que vale 1. Esse é meu delta W0. Isso aqui vai ser igual a menos 0,3. Tem mais um delta para calcular, é um delta por peso. 0,3 vezes menos 1 menos 0. Saída obtida, saída desejada, aliás, que é menos 1. Saída obtida, que é 0. Vezes o meu xi aqui, que vale 0. Tá certo? Até aqui tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Como que eu ajusto os pesos? Simples. Opa. W0 é igual a W0 mais delta W0. W0 vale 0. Delta W0 vale menos 0,3. Então, ele passou a ser menos 0,3. Eu atualizei, então, olha, o meu W0 passou a valer menos 0,3. W1 é igual a W1 mais delta W1. Então, é 0 mais delta W1 era 0 também, continua valendo 0. Então, aqui vocês podem perceber que quando eu executei a minha primeira amostra, treinei ajustando os pesos eles foram ajustados e os pesos ajustados vão ser utilizados na segunda amostra, que vai daqui para frente. Aqui é a terceira amostra, aqui é a quarta amostra. Executando as 4 amostras dá uma época de treino. E eu vou continuar fazendo com vocês. O erro obtido aqui, ele é calculado da seguinte forma. Erro é igual ao somatório das saídas de todos os neurônios. No nosso caso, só vai ter só o J igual a 0. Em módulo, a diferença da saída desejada, J, menos a saída obtida, J. Esse aqui é o meu erro. Então, o erro desta amostra é igual a saída desejada menos 1, saída obtida foi 0, em módulo dá 1. Então, aqui eu calculei o erro deu igual a 1. Tranquilo? Nós vamos passar para a próxima amostra.
A próxima amostra, vamos pegar aqui. O meu U é aquele somatório. O meu X1 vale 1 agora na próxima amostra. Então, 1 vezes o meu W1 vale 0. Continua valendo 0. Mais o meu X0 vale 1. É o bias. Vezes W0. Vezes menos 0,3. Então, o meu U aqui ele vai ser 0, vai ser menos 0,3. O meu O é uma função de ativação linear, vai ser igual ao meu U. Menos 0,3. Agora eu passo para calcular os meus deltas. Então, bateu aqui, né? O meu slide. Os meus deltas. Delta W 0. Ele é igual ao coeficiente de aprendizado vezes saída desejada vale 1 menos saída obtida menos 0,3, torna mais, vezes o meu x0, que vale 1, fixo. Então, isso aqui dá 0,39. Por coincidência, coeficiente de aprendizado, meu erro é menos 3, dá mais. E, por coincidência, a saída desejada é 1 também, 0,39. Atualizo os pesos, com esse 0,39, vai dar esses pesos atualizados. Calculo meu erro. Meu erro é somatório da saída desejada, que vale 1, menos, isso aqui em módulo, né? A saída obtida o nosso erro dá 1,3 para esta amostra, 1,3. Como eu atualizei os pesos para a amostra seguinte, para a terceira amostra, eu faço a mesma coisa, calculo o erro daquela amostra. Atualizo os pesos para a amostra seguinte, faço a mesma coisa e calculo o erro. Dúvida, gente, de como que isso foi feito? Não? Não. Então tá bom. Se eu somar, se eu treinei a amostra 1, treinei a amostra 2, treinei a amostra 3 e treinei a amostra 4, então eu cumpri uma época de treino. Treinei todas as amostras. Se eu somar este erro da amostra com este erro da amostra 2, e este erro da amostra 3 e este erro da amostra 4, eu tenho um erro de época. Então, minha primeira época, com esses erros somados, o erro é 5,163. Tá certo, gente? Eu vou passar para a minha segunda época de treino. Eu vou pegar esse peso aqui, da minha última amostra, e vou usar na primeira amostra na época de treino seguinte. É o próximo slide.
peguei o peso ajustado da última amostra da época anterior e estou usando na primeira amostra da época corrente e continuei o meu treino. Quando eu termino o meu treino, eu somo estes erros aqui. E estes erros somados dá 2,631. Então, se a gente comparar o slide anterior, que o erro era 5, o erro total era 5,1631, e agora é 2,631, o erro está diminuindo. Se esse erro for diminuindo consistentemente de época em época de treino, eu estou aprendendo. Eu estou aproximando o meu peso W0 de -1 e o meu peso W1 de 2. Tá certo? Eu tenho uma... Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. O meu Office expirou. Deixa eu ver se eu consigo abrir no LibreOffice. Tem minhas dúvidas se eu vou conseguir abrir. Beleza. Equação de reta. Achei aqui. O exemplo é o mesmo. É aquela função lá, f de x igual a 2x menos 1. Minha base de dados é essa aqui, x1 e y1. Certo? Minha primeira época de treino, esse treino aqui, 1, é a época de treino 1. Eu vou pegar a amostra cuja entrada é 0 e a saída desejada é -1. A amostra 2, a entrada é 1 e a saída desejada é 1. A amostra 3, a entrada é 2, a saída desejada é 3, e assim por diante. Então, nesta linha aqui, eu vou treinar todas as amostras em uma única época. É isso que a época significa. Inicializei os pesos com valores zerados. Calculei o meu U, calculei a minha saída utilizando a função de ativação linear, calculei o meu erro, vocês podem até perceber que baixo quando o slide. Calculei os meus deltas e os novos pesos. Exatamente conforme estava no slide. Aí aqui eu estou treinando a amostra 2. Então a minha entrada agora vai ser esse valor 1 e a minha saída desejada vai ser o 1. Calculo o meu U, calculo a minha saída, o meu erro, os meus deltas e os pesos W0 e W1 atualizados. Com os pesos atualizados, eu treino a amostra 3. Com os pesos atualizados da amostra 3, eu treino a amostra 4. E acho o erro total somando o erro da amostra 4 com o erro da amostra 3, o erro da amostra 2 e assim por diante. Tinha dado 5,163 no exemplo lá. Estes pesos aqui, da minha última amostra, eu utilizo na minha primeira amostra da época de treino 2. Calculo o meu U, minha saída, o erro, delta, o novo valor de W0, W1, faço isso para a amostra 2 também, amostra 3, amostra 4, e somo os erros de cada uma das amostras. E vou fazendo isso época a época. Então, no Excel aqui, consegui colocar várias épocas. E o erro foi caindo. Vamos dar uma olhada nessa linha 45. O erro caiu, o meu W0 ficou valendo -1, o meu W1 ficou valendo 2. E é exatamente isso, ó. W0 vale -1 e W1 vale 2.
aproximei da equação de reta que a gente estava querendo. Tá certo? Dúvidas, gente? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza. Vocês vão fazer algo, um exemplo prático na mão, e vocês vão ter as suas dificuldades. Na próxima aula, vocês vão fazer. E nestas dificuldades, vocês vão ver melhor como que essa mecânica funciona, esse algoritmo funciona, a mecânica do algoritmo. E vocês vão tirar dúvidas comigo e eu vou estar presente junto com vocês. Tá certo? Isso na próxima aula. Que mais para esta aula aqui? Só para finalizar. Teve um momento que eu usei o coeficiente de aprendizado aqui e coloquei como 0,3. Ele aparece aqui, ó, coeficiente de aprendizado NI 0,3. Aí eu vou falar para vocês o seguinte: esse NI aqui, coeficiente de aprendizado, funciona da seguinte forma. Valor alto, ele aprende rápido. Valor baixo, ele aprende devagar. Ah, professor, então eu vou colocar só um valor alto. Aí você tem que pensar da seguinte forma. Quando eu quero aprender tudo de uma vez, no último dia antes da prova, eu não consigo aprender. Eu jogo meu coeficiente de aprendizado lá em cima e quero aprender tudo de uma vez de forma rápida e não consigo aprender. Agora, quando eu estou aprendendo lentamente desde o início do semestre, eu aprendo de forma mais consistente e a minha memória vai passando da memória de curta duração para memória de longa duração. Então, o coeficiente de aprendizado mais baixo, nesse caso, para o estudante funciona melhor. Vamos ver o efeito que ele produz aqui no nosso problema aqui da equação de reta. Eu vou reduzir ele. Em vez de ser 0,3, eu vou colocar 0,1, ele vai ficar um pouco mais lento. Com 0,3, ele chega no valor de menos 1 e 2, na época 22. Vou dar um Enter aqui, vou ver se ele recalcula tudo. Ele chegou no valor de menos 1 e 2 na época 79 de treino. Então, esse coeficiente de aprendizado, ele faz esse efeito. E se eu colocar um valor muito alto, colocar, sei lá, 0,8, ele não consegue aprender, ele piora, olha lá. O erro total era 6, ele passou para 28, 146, ele foi piorando, ele não conseguiu aprender. A qual valor que eu devo usar? Cada problema, vocês vão ter que descobrir qual que é o NI dele, o coeficiente de aprendizado dele. Tá certo? Alguma pergunta para nós finalizarmos a aula? Só queria fazer uma pergunta. Você mencionou que a gente vai, para a próxima aula, praticar exemplos, né? Você vai postar alguma coisa para a gente, já para essa próxima aula? Na verdade, seria interessante vocês, pelo menos, assistir o vídeo novamente e trazer mais dúvidas, porque vocês vão fazer o exemplo durante a aula. Eu vou passar para vocês e vou tirar dúvidas com vocês durante a aula. Tá certo? Quando isso é presencial, é mais fácil. Esta aula especificamente, online, ela é muito difícil de ser dada, para eu ficar tirando dúvidas de vocês. Mas já deu certo já, em outra vez que eu dei esse conteúdo, eu acho que vai dar certo também dessa vez. Eu não pretendo postar, não. Vai ser, eu quero que vocês façam a... Eu vou dar um exemplo para vocês na próxima aula. Deixa eu interromper aqui a gravação.